dia. Aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o advogado criminalista José Carlos Portela Júnior, que também é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, AAD. Muito bom dia, doutor José Carlos Portela. Muito prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual. Bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Vamos falar com o Dr. Portela sobre os desdobramentos da operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em endereços de 8 empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de mensagens virtuais. Essa operação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e foi provocada por uma notícia-crime que foi encaminhada ao STF pela Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral. O Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário. Os aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal com esses empresários bolsonaristas também contêm trocas de mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A informação foi transmitida pelo site J, por fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Nesses diálogos, de acordo com o site J, haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Lembrando que Aras também ocupa o posto de Procurador-Geral Eleitoral. Doutor Portela, diante dessas informações, qual é a sua expectativa, qual é a sua avaliação e os possíveis desdobramentos dessa ação realizada ontem pelo Ministério ou pela Polícia Federal a partir da determinação de Alexandre de Moraes? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar em que momento, né, se dá essa atuação do ministro Alexandre de Moraes frente a esses empresários bolsonaristas que pretendem dar um golpe, né, no processo eleitoral. Isso vem como desdobramento daquele inquérito dos chamados atos antidemocráticos, né, que a gente vem falando sobre ele já faz tempo aqui na Rádio Brasil Atual, porque nós temos aí desdobramentos muito importantes que vêm desse inquérito, por exemplo, com prisões, né, de blogueiros bolsonaristas, da Sarah Winter, que é uma ativista de extrema-direita, né? Isso, na verdade, representou como se fosse uma tentativa do STF de dar um recado para o Bolsonaro, né? Prendendo os ideólogos do bolsonarismo, seus apoiadores mais ferrenhos, né, nas redes sociais, na tentativa de colocar um pouco de freio nos arroubos autoritários do Bolsonaro. Lembrando que acontecia lá no ano passado, né, em plena pandemia, em que o Bolsonaro promovia aglomeração, incitando as pessoas a não usarem máscaras e, mais ainda, incitando as pessoas a atacarem as instituições que, na frágil democracia brasileira, tentavam colocar um pouco de freio na sua tentativa de emplacar um projeto genocida, né? Então, o Bolsonaro incitava os seus apoiadores, né, uma parcela do público que apoiava ou apoiava, e infelizmente ainda o apoia, a embarcarem nesse discurso de retorno do AI-5, né, do ato institucional número 5, lembrando o AI-5 lá da ditadura civil-militar, e pelo fechamento do STF. Então, o Supremo, diante dessas atuações do Bolsonaro, né, lembrando aquele 7 de setembro do ano passado, em que ele defendeu claramente, né, o golpe contra as instituições do Estado brasileiro e especialmente atacou o STF. O STF, então, tentou colocar uma barreira aí de contenção a essa tentativa do Bolsonaro, né, anunciada já, escancarada, de golpear as instituições do Estado brasileiro. E aí fez essas prisões. Não deu certo, porque o Bolsonaro recuou um pouco, né? Deixou de participar daqueles atos chamados antidemocráticos, né? Ele participava quase todo final de semana, mas ele continuou a atacar o processo eleitoral, né? Dando já mostras do que iria fazer quando chegasse às vésperas das eleições de 2022, né? Então, chamando ministros
do Ministério da Defesa, comandantes militares, para atacarem o STF por outras vias, digamos, que ele diz, né, institucionais, mas que são vias oblíquas no sentido de colocar o STF contra a parede. Então, o STF fez essas tentativas, né, a partir dessas prisões dos bolsonaristas, depois soltou alguns, né, a Sarah Winter mesmo foi solta, teve um recuo do Bolsonaro momentâneo, mas a gente viu depois que isso não funcionou e o Bolsonaro continuou a praticar os seus crimes, né, tanto na gestão da pandemia, como também em relação às tentativas golpistas e planos golpistas que são alinhavados à luz do dia, usando inclusive do aparato do próprio Estado para mobilizar um possível golpe. Então agora vem essa outra resposta do STF, esses empresários que bancam o bolsonarismo, né? Lembrando que o bolsonarismo ele cumpre um papel também de atender os interesses da burguesia, né? Não à toa que a burguesia ficou mais rica durante o governo Bolsonaro e a classe trabalhadora ficou mais pobre. Então o bolsonarismo é funcional para os interesses desses empresários, mega empresários, que são alvo dessa operação. Então, entendo que é mais um passo que o STF dá para tentar colocar o Bolsonaro contra a parede, mas tem o outro lado ainda, é que o STF ainda continua sendo muito tíbio em relação a essas tentativas golpistas do Bolsonaro e toda a sua clã de bandidos. Porque esses empresários, eles deveriam ser presos, na minha avaliação. Uma mera busca da PF nos seus escritórios e tal, isso é só uma cócega, fazer cócegas, né? Eles tinham que ser presos, porque eles estão cometendo crimes previstos no Código Penal. Agora, né? Doutor Portela, deixa eu só fazer uma avaliação com o senhor. Esse pedido de quebra do sigilo bancário feito pelo ministro Alexandre de Moraes não pode resultar em elementos que contribuam efetivamente para um pedido de prisão, desde que seja definido ou mostrado ou provado que eles estão por trás desses financiamentos para esses atos antidemocráticos? Não é necessário uma prova contundente para que seja pedida a prisão desses empresários? Bom, bem colocado. Serão feitas essas diligências investigatórias, fatalmente serão encontrados indícios veementes da participação desses empresários em financiamento desses atos. E aí esperamos que seja a cereja do bolo, né, que o STF precisa para mandar essas pessoas para a cadeia. Só que eu entendo que isso pode demorar um pouco, e nós estamos chegando aí a 5 semanas, mais ou menos, das eleições, e o caldo está fervendo. Todo momento aparecendo empresário financiando, por exemplo, outdoor, que financiou um outdoor equiparando à esquerda ao PCC, lá em Porto Alegre. Era uma empresária, se descobriu que era uma empresária. É empresário financiando outdoor contra o Lula em Foz do Iguaçu. É empresário fazendo isso, aquilo, tocando terror no país. E o STF ainda está movendo suas peças de maneira muito devagar, né? Se espera uma reação muito mais pesada contra esses bandidos. Eu quero lembrar aqui que o Luciano Hang, por exemplo, né, o dono da rede Avan, ele já foi indiciado pela CPI da Covid. A CPI da Covid indiciou o Luciano Hang e nada aconteceu. Ele não sofreu nem sequer um processo pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia, né? E continua a cometê-los. O relatório da ABIN, que foi feito, creio que em 2020, apontou uma série de crimes. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, né, que é um órgão de Estado. Apontou uma série de crimes do Luciano Hang e informou o Bolsonaro do perigo de se aliar a esse tipo de gente. Mas é claro que para o Bolsonaro isso não quer dizer nada, porque ele gosta de se aliar a gente da bandidagem. Então, a minha avaliação é que sim, o STF tinha que atuar, atuou, mas ainda move suas peças de maneira muito leniente e nós estamos chegando às vésperas das eleições e o negócio vai ficar feio. Então, se o judiciário não der uma resposta à altura a esse tipo de gente, eles vão organizar coisas muito piores, né? Vão tocar o terror, criar o caos no país para justificar, aí sim, o golpe planejado pelo Bolsonaro. A gente está conversando com o Dr. José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Agora eu quero tocar em outro ponto com o senhor, doutor,
que foram as mensagens encontradas entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também um desses investigados. É claro que o procurador pode trocar mensagens com todas as pessoas, né? Pode ser inclusive amigos, mas se o teor dessas mensagens indicarem que o procurador tinha conhecimento dessas intenções golpistas desses empresários, a situação dele fica muito delicada, né? Exatamente, tem mais esse capítulo tétrico dessa história toda. Bom, a gente já sabia que o Augusto Aras não era flor que se cheirasse, né? Por conta do quê? Fatos, né? Por conta da sua atuação como um vassalo do Bolsonaro, né? Ele não está atuando como o que deveria ser, de acordo com a Constituição, né? Como representante máximo do Ministério Público, como um órgão de controle dos outros poderes, né? Em breves linhas, a Constituição prevê que o Estado brasileiro será composto de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e que o Ministério Público, embora não seja colocado como um poder da República, seria o fiel da balança para fazer o controle de aquilo que se determina na Constituição, né, de respeito à moralidade, impessoalidade, legalidade, enfim, todos os princípios que regem a administração pública. Então, o papel do Aras, como Procurador-Geral da República, chefe máximo do Ministério Público, seria fazer o controle da atuação de todos os poderes e de todos os chefes dos poderes, inclusive do Executivo, da União. Seria, então, o papel do Aras de fazer o controle direto das atuações do Bolsonaro. Mas o que nós vemos é que o PGR virou um vassalo, um capacho do Bolsonaro. Nós não sabemos exatamente a que pretexto, quais são os interesses particulares do Aras, né? Podem haver muitos interesses políticos, econômicos, de tentar uma vaga no STF, enfim, podemos elucubrar aqui. O fato é que ele não está atuando de acordo como manda a Constituição. E aí mais o capítulo tétrico dessa história que eu falei, né? Essa cereja do bolo, que nós vemos o Aras de conversinhas com golpistas, né? Então, isso mostra a natureza desse jogo sujo que se instalou dentro dos poderes da República, né? Nunca foram, claro, tão limpos, né? A gente sempre soube que os poderes da República são corrompidos, de modo geral, né? Por conta de interesses privados que se incrustam dentro do Estado, né? Interesses da burguesia que vão tomando todos os espaços do Estado e cooptando setores da administração pública. E aí nós vemos uma história terrível dessa, em que um Procurador-Geral da República, que deveria, acima de tudo, zelar pelas instituições e pela regularidade do processo democrático, considerando esse período difícil pelo qual nós estamos passando e iremos passar nesses próximos dias, nós vemos essa situação dele estar implicado nessas conversas com bolsonaristas. Então já se fala agora em pedir o impeachment do Aras, mais uma vez, porque isso já foi pedido lá atrás pela sua inação de não ter feito nada em relação ao Bolsonaro pela gestão da pandemia, pelo genocídio que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia. O Aras arquivou todas as notícias crime contra o Bolsonaro. E aí já se fala em responsabilização, obviamente, do Aras. Agora, de novo, vamos ver se o sistema de justiça vai responder a isso com presteza, com rapidez, de maneira altiva a esse tipo de coisa, ou se vai engavetar, né, mais uma situação absurda, como aconteceu com, por exemplo, o Sérgio Moro, né, que era juiz e atuava em atenção a questões políticas privadas, de interesse pessoal, interesse político, pelas costas dos bastidores, tramando contra as eleições de 2018 e contra o presidente Lula. Então, e aconteceu com o Sérgio Moro? Não aconteceu nada. Foi arquivado no CNJ, todas as denúncias foram arquivadas, ele saiu da magistratura e está aí incomodando o Brasil agora como candidato ao Senado. Por falta de responsabilidade é que essas coisas acontecem no Brasil, porque as classes altas fazem, desfazem e nada acontece, né? E por isso eu repito, essa tibieza do STF, em outros momentos, né, com gente dessa laia, levou ao estado de coisas que nós estamos vivendo agora, uma
completa anomia, né? Uma falta de norma, de regramento, de responsabilização, e aí nós podemos chegar a fatos bastante feios e horrendos, caso não se coloque uma barreira a essa turba de mafiosos e essa gangue que quer tomar o poder à força. Está conversando com o Dr. José Carlos Portela, que é advogado criminalista, e vamos lembrar também que Augusto Aras é o procurador-geral eleitoral. Agora, vamos fazer aqui um exercício, doutor Portela. A gente já percebe que a família Bolsonaro ficou muito incomodada com essa ação da Polícia Federal e principalmente com a quebra do sigilo bancário e também a apreensão desses celulares. No caso das investigações levarem a informações de conhecimento do gabinete do presidente da República, ou chegar ao Palácio do Planalto, enfim, que esses integrantes do governo, do executivo brasileiro, tinham conhecimento dessas ações ou dessas articulações, quais são os resultados que isso pode ocasionar? Né? Falando em termos técnicos, né? Agora políticos é outra coisa. Tecnicamente seria crime, né? Cumplicidade com a prática de crimes previstos no Código Penal. Lembrando que a Lei de Segurança Nacional foi revogada recentemente, no lugar foi alterado o Código Penal e trazidos para a legislação penal brasileira os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tudo isso que nós estamos falando aqui encontra previsão nessa normativa que faz parte agora do Código Penal e que prevê penas altas para crimes dessa natureza. E aí existem os cúmplices, né? Que tem os autores e os partícipes. Né? Se é que Bolsonaro e sua clã seriam partícipes, né? Eu estou falando só para dizer o mínimo aqui, né? Porque se não fossem os próprios artífices dessa história toda, mereceriam responsabilização criminal, mereceriam responsabilização por improbidade administrativa e, mais grave, né? O Bolsonaro deveria ser defenestrado do cargo, né? Do seu mandato, perder o mandato de presidente, né? E isso tornaria Bolsonaro inelegível, né? Mas, como eu digo de novo, faltam só 4 ou 5 semanas para as eleições, o judiciário se move muito lentamente, né? Enfim, questão de impeachment agora às vésperas das eleições, né? Quando todo o Congresso Nacional está voltado para eleições e reeleições, enfim, isso é quase inviável, mas as consequências, do ponto de vista do direito brasileiro, seriam essas, né? Politicamente, reputo que quanto mais expusermos o Bolsonaro e sua turba, melhor, né? Porque ele continua mantendo aqueles 30% do seu eleitorado, que aí eu entendo que aqueles 30% que sempre dizem que são os fascistas, né? Que vão apoiar o Bolsonaro, mesmo se ele esfaquear alguém em praça pública, né? E aí, inclusive, essas pessoas vão achar que é bacana, vão bater palma, né? Porque defende a barbárie. Mas é interessante que a gente exponha ao máximo esses crimes como uma forma, inclusive, de pedagógica, para que a sociedade brasileira enxergue com óculos, né, de 1000 graus o que essa gente é capaz de fazer quando está no poder, né? E não querem largar o poder, porque o poder lhes dá um escudo, né? Uma imunidade, não legal, mas política, para cometerem todo tipo de barbárie e saírem impunes. Então, eu acho que veremos ainda muita coisa muito feia surgindo desse inquérito aí, implicando muita gente poderosa, e isso vai nos cobrar uma responsabilidade política para reconstruir esse país, né? É isso que vai nos demandar uma reconstrução, pensando sempre nisso que aconteceu agora. A gente não pode deixar repetir isso no futuro jamais. A gente vai ter que tomar medidas eficazes de reconstrução do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, para que isso jamais aconteça de novo. Quero agradecer aqui a participação do Dr. José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, fazendo aqui no Jornal Brasil Atual uma avaliação dos desdobramentos da operação de busca e apreensão que foi realizada ontem pela Polícia Federal em endereços de 8 empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de mensagens virtuais. Doutor José Carlos, muito obrigado pela sua participação, sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos, as suas avaliações, suas análises. Esperamos contar com a sua participação mais vezes aqui no jornal. Um abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Abraço.
Conversamos com o Dr. José Carlos Portela Júnior aqui no Jornal Brasil Atual e a hora da gente fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.